esse encontro e interiorizar o caminho de como receber e vivenciar esse amor com as crianças que recebemos na nossa aspa. Ajuda-nos, Jesus, a termos esse evangelho dentro de nós e que em todos os nossos pensamentos, palavras e atos, dentro e fora da sala de aula, nós possamos exteriorizar. E assim, agradecidos, nós damos por iniciada essa aula, pedindo ainda a inspiração para a nossa facilitadora Sheila, que ela possa nos transmitir tudo o que ela sabe, toda a sua experiência. E vamos aproveitar. Graças a Deus. Sheila, a palavra é sua. Então tá. Nós fizemos, né, nos 2 primeiros encontros, uma base. É uma base conceitual, filosófica, né, do que significa a evangelização, de que contextos ela depende para que a gente faça um bom trabalho quando realmente se encontra com os evangelizandos, né? Isso era absolutamente necessário, porque a gente não pode entrar numa prática direto sem entender os pressupostos dela, né? Então, não considerem como uma perda de tempo ou como é que se diz assim, um tangenciamento do objeto desse curso nosso, que é a preparação do evangelizador, né? A gente prepara as pessoas não somente para estar em uma sala, mas para entender a evangelização como um todo e continuar agindo bem em outros espaços de aprendizagem da doutrina espírita, tá? Então, hoje é que nós vamos entrar efetivamente na orientação a respeito dos procedimentos em sala. E sem essa base anterior, essa discussão, essa conversa fica prejudicada. Então, quem estiver começando a assistir daqui, eu recomendo que volte e assista as outras 2 gravações para pegar os pressupostos, né? Senão a gente está correndo o risco de fazer como Jesus alertou, né? Construindo uma casa sobre areia. A casa sobre areia é quando você não tem os fundamentos, você não sabe onde é que aquilo se assenta, né? Então, a gente precisa saber onde é que a evangelização se assenta, quais as rotinas organizacionais que precisam ser acionadas para que ela realmente funcione na mão das pessoas que estarão efetivamente com as crianças e os jovens frente a frente, né? Que é o caso hoje. Então, hoje, nós vamos estar aqui na 3ª sessão de estudos a respeito da capacitação de evangelizadores. E aí é realmente a preparação para executar essas sessões de estudo com as turmas, né? O que envolve isso? Aí é o trabalho do evangelizador mesmo, ou da equipe de evangelizadores, de preferência. De preferência, a gente não ter uma preparação solitária, né? Mas solidária. Pessoas olhando, né, pessoas vendo, para que a margem de acerto aumente, tá? Então, aqui hoje é para tratar exatamente disso, como eu vou planejar e executar a minha rotina de ensino-aprendizagem com as turmas da evangelização. E aí, a primeira chamada de atenção é essa, né? Eu tive uma ideia que eu achei ótima, maravilhosa, beleza, mas sempre vamos conversar com alguém a respeito da proposta inicial, né? E se tiver turmas com a mesma faixa etária, ou faixa etária, assim, uma que é antes, aí veio a minha turma, depois vinha a outra, planejar em conjunto é melhor, porque a gente consegue estabelecer uma sequência lógica e não deixar as coisas desconectadas, né, de um ciclo para o outro. E se alguém fizer alguma observação, a gente ser humilde, né? Saber fazer o ajuste que for necessário,
Sempre observando que a aula não é para o evangelizador, é para o evangelizando. E é o bem-estar deles, o aprendizado deles, o aproveitamento deles que deve estar em jogo nesse momento, tá? Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Eu quero. Então, por favor. Eu acho que é muito importante, sim, a gente partilhar. A minha cabeça é fervilha de ideias, sabe? Uhum. Eu acho que eu incomodo, porque assim, a gente nem acabou de fazer uma coisa, eu já estou pensando na outra que vai acontecer sobre o tema lá da frente. E aí, se a gente compartilha isso no grupo, é isso que é a minha dúvida. Ou compartilha individualmente, só com esse que está com a faixa etária que dá certo, porque a gente, às vezes, enche o grupo de mensagem e às vezes, até eu atrapalho, eu confundo, que nem acabou um evento, eu já estou pensando no outro, e eu preciso de me botar mais o pé no chão e ser mais consciente Uhum. de como fazer, porque eu gostei de você falar que tem que partilhar, e as ideias serem avaliadas em conjunto, porque às vezes você viaja, né? Uhum. Faz um sonho, e aí a coisa fala, não, bota o pé no chão, isso aí não vai dar certo. Ou vamos fazer um ajuste para dar certo. Eu acho que aí, Regina, o conhecimento do contexto do grupo é que favorece você tomar essa decisão. Tem coisas que precisam ser pensadas pelo grupo todo, e tem coisas que só precisam ser pensadas por quem está mais próximo daquele momento de trabalho, né? Então, é preciso aplicar esses critérios, né, para fazer uma decisão boa. E realmente, esse negócio de falar lá na frente, enquanto tem uma coisa acontecendo aqui, distrai. A gente tem que, pelo menos, dar um fechamento mínimo para as coisas e depois falar do que está mais à frente para não colocar a cabeça das pessoas em polvorosa, né? Eu sei que tem gente com uma visão de amplitude, de futuro. Você vai com a gente? Maior do que as outras pessoas, né? Mas é preciso respeitar então tá o bom. ciclo do grupo, né? Para que a gente dê conta de fazer o melhor. Eu sempre digo assim, o planejamento do conjunto todo deve ser feito com o grupo inteiro, como a gente trabalhou no encontro passado, né? Então, vai fazer o calendário, esse calendário tem que ser consensual, todo mundo precisa participar para ver isso e aquilo, tá, tá, tá. Depois disso pronto, aí são um passo de cada vez, né? Uma sessão de cada vez, uma ação de cada vez. Se o consenso houver sido feito com o grupo no planejamento geral, fica mais fácil de você conduzir as sessões uma por uma, tá? No caso de vocês aí, o esquema é quinzenal, não é? É quinzenal e semanal. Uhum. A Etiane quer falar. Diga. Sheila, só assim, para corroborar com a pergunta da Regina, eu acho que encaixa bem com ideias para a gente, eu acho, só para corroborar, porque ela fez essa pergunta. E depois você passar para a gente ideias de chamar os evangelizadores, animá-los, para que eles vistam essa camisa, para que eles se empenhem mais. Eu sei que é uma correria, uma luta, às vezes não tem tempo, a agenda ajustada, mas talvez isso também auxilie a gente nesse sentido das pessoas se sentirem mais animadas com as propostas. Uhum. O que eu já coloquei logo no início, né? O que mais ajuda é aquela corrente de orações e vibrações pelas pessoas do grupo com relação às outras. Se a gente estiver sempre pensando na evangelização, no grupo de evangelizadores e fazendo a prece por eles, isso aí já é uma limpeza de contexto e uma conexão eletromagnética muito boa. A partir daí, as coisas começam a se desenrolar. Então, a minha primeira recomendação, eu continuo mantendo essa, tá? Outras coisas vão aparecer aqui hoje, tá bom? Então, olha só.
Eu vou estar... Sheila, só um minuto. Oi. Só um Oi. minuto. É que a Ana Maria é professora de música, ela ensina teclado, canta, então ela entrou só para contextualizar. A Ana, ela assistiu a primeira, não assistiu as outras, porque ela está dando aula no sábado de manhã, hoje ela pôde participar aqui. Uhum. Que a música é evangelizar também, então tudo que ela está falando vai se encaixar com o seu trabalho. É só isso, obrigada. É isso mesmo. Aqui, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma orquestração. Já vou usar a linguagem da Ana aqui, né? Eu vou considerar as características da turma, as minhas habilidades como evangelizador, o conteúdo que vou precisar trabalhar, o espaço-tempo que eu tenho, né? Ah, é numa sala, é no auditório, é num pátio, e são 40 minutos, é 1 hora, são 2 horas, né? E que recursos eu tenho? Eu preciso juntar isso tudo aqui, criar uma região de intersecção para eu escolher que materiais e dinâmicas eu vou aplicar em cada encontro com os evangelizantes. Não adianta eu pensar numa aula sem abarcar as características da turma, aquilo que eu sou capaz de fazer como evangelizador, né? O conteúdo que eu preciso trabalhar, o espaço-tempo e os recursos. Ah, eu quero trabalhar com um vídeo, mas eu não tenho tela, eu não tenho internet, eu não tenho projetor, como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso considerar todos esses elementos de contexto aqui para tomar decisões. Ah, eu vou dar aula ao ar livre. E vai ter mesa? Vai ter cadeira? Vai sentar no chão? Eu vou trabalhar com tinta. Tem onde diluir essas tintas? Tem como lavar as mãos das crianças? Tem material de proteção para elas, né? Será que alguma delas é alérgica ao material que a gente vai usar? Procurar sempre coisas que já sejam testadas, né, anti-alergênicas. De preferência, viu que alguém tem mais o narizinho irritado, né, coça mais, colocar uma máscarazinha de proteção, um óculosinho, né? Essas coisas não são caras e às vezes a gente consegue até doação em papelaria. Mas é importante que a gente pense sobre tudo isso, porque senão, na hora que eu estou lá fazendo a minha aula, coisa mais bonitinha, aí um menino dá uma crise alérgica com tinta. Eu vou ter que parar tudo para socorrer o menino, né? Então, detalhes não são desprezíveis. Todos eles a gente precisa trabalhar, né? Ah, eu vou trabalhar com teclado. Beleza. Os teclados vão estar com pilha, com bateria, cada um vai precisar de uma tomada. Como é que vai ser? Eu tenho que saber, né? Ah, só tem uma tomada e uma régua. Será que ligar todos os teclados num único ponto a partir de uma régua não vai dar problema elétrico? Então, eu tenho que aprender a pensar sistemicamente em todas as soluções, para que a gente consiga conjugar isso aqui de maneira adequada. Característica da turma. Ah, são meninos que ainda não sabem ler, são crianças muito agitadas, ou então, essa turma é ótima, sabe? Então, a gente tem que saber quais são as características da turma. Tem que saber também do que eu sou capaz de fazer, qual é o conteúdo, se eu já domino esse conteúdo, se ele está bem colocado, está bem explicado, as condições espaço-temporais e tudo que eu tenho de possível para utilizar. A partir daí, eu consigo saber, eu vou usar isso, vou usar aquilo e nessa sequência, tá? Alguém quer comentar? Então tá. Para o início da aula é um momento de aquecimento, né? Então, a aula é dividida basicamente em 3 partes. Começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, ou então incentivação, desenvolvimento do conteúdo e fechamento do conteúdo. São nomes diferentes, mas a sequência é a mesma. E logo no início da aula, eu preciso propor alguma coisa que incentive a participação de todos. E também propicie a conexão da turma com o tema.
E aí, como é um momento de aquecimento, essa atividade deve ser mais lúdica e mais agitada, deve pedir uma coisa um pouquinho mais forte, né? Esse início não deve passar de 5, 10 minutos, por aí, dividindo já dentro de um espaço-tempo padrão, né, de 40 minutos. Depois, eu vou propor alguma coisa para desenvolver esse conteúdo em linguagem acessível e pertinente e com ritmo moderado. Então, eu preciso aquecer a turma, deixá-la mais ativa, depois eu vou acalmando um pouquinho para que elas continuem ligadas naquilo, mas sem muita agitação. E para finalizar, fazer alguma coisa muito clara, mas também com uma pegada emocional, que é para fixar o conteúdo trabalhado e de uma forma tranquila, um ritmo mais lento, né? Por que emocional? A gente não tem que rever o conteúdo, não é, intelectualmente? Precisa rever intelectualmente, mas a criança aprende e apreende se ela estiver emocionada com aquilo. A emoção é o tônus da aprendizagem infantil. E aí é tanto a emoção positiva quanto a negativa, né? Se eu estiver detestando, eu vou detestar mesmo, sou capaz de apagar da minha memória aquilo ali. E se eu estiver gostando muito, eu vou absorver de forma intuitiva aquele conteúdo. A criança não é muito ainda, pelo menos até 11, 12 anos, ela não é muito desenvolvida na capacidade de abstração. Então, tudo nela ou é intuitivo ou é psicomotor. Então, depois que ela entra nessa fase das operações lógicas mais ativadas, é que ela dá conta de fazer uma síntese textual, criar um mapa mental e gostar daquilo e usar aquela linguagem para trazer o conteúdo para si, né? Mas a criança pequena, ela é muito emocional. Então, até essa idade aí tem que ser uma pegada mais afetiva, para ela conseguir fixar aquele conteúdo e carregá-lo com ele, né? Outra coisa importantíssima, na hora de encerrar, é propor pequenas atividades que levem para a prática e para a reflexão no ambiente externo, né? Na casa da criança, na escola, onde ela vai, nos coleguinhas com quem ela brinca durante a semana ou durante a quinzena. E aí, qual é o papel disso? É conectar o conteúdo trabalhado com a realidade cotidiana. Então, basicamente, é isso aqui que uma aula boa deve ter. Um início incentivador, um desenvolvimento acessível, pertinente, uma finalização clara e emocional e uma proposta que leve aquele conteúdo para o ambiente do dia a dia da criança que está ali, ok? Então, esse é o fulcro, é o eixo de qualquer sessão de estudo. Quem levantou a mão aí? Você mais ou menos dividiu o tempo, né, dessas 4 fases da aula. A nossa aula é de 2 horas. 2 Beleza. horas não, 115 minutos. Uhum. Porque o finalzinho é arrumar a sala, é colocar em ordem para vir para o almoço. Uhum. Como é que você dividiria isso aí, considerando esse tempo de 115 minutos? Porque, e outra pergunta, você acha que é muito tempo, 2 horas? Não, acho não. Não acho não, de jeito nenhum. Porque a gente sempre fica nessa dúvida, se Não, diminui. não, porque inclusive, dependendo da prontidão de cada turma, um conteúdo mínimo pode levar esse tempo ou até mais para ser desenvolvido da maneira adequada, né? Então, aí, o que a gente precisa pensar é que o início da aula leva de 5 a 10 minutos. A finalização também. E o restante é para desenvolvimento, né? Entendi. E aí, isso nos dá um pouco mais de tranquilidade. A gente, ai, meu Deus, não vai dar tempo. Não, dá tempo, e aí planejar bem qual é a atividade, qual é a dinâmica que a gente vai utilizar, é muito importante
para que a gente aproveite bem o tempo, não deixe um ritmo muito lento, o ritmo do desenvolvimento tem que ser sempre moderado, não pode cair naquele marasmo da criança já apoiar a mão aqui na cabeça e começar a descer para a mesa, não. Tem que ser alguma coisa que mantenha o tônus, mantenha o ritmo, né? Eu fico sempre no pátio e observo e apoio o que está acontecendo nas salas. Uhum. Então, quando eu falo, olha, gente, está terminando o horário, já vai ser o almoço, eu dou uma geral, tem turma que fala, eu queria ficar mais. Uhum. Que bom. Tem turma que fala assim, nossa senhora, já não está acabando o tempo porque eu já não tenho mais. Uhum. Então, o que eu entendo que é importante na hora desse desenvolvimento é ter no planejamento mais atividades, mais recursos, mais assim como uma carta na manga, uma coisa não deu certo ou não Isso. interesse, você ter outra coisa para substituir ali Uhum. e administrar esse tempo. Quanto menor é a criança, mais atividades conectadas com o conteúdo a gente precisa ter. Por quê? Porque uma criança de 4, 5 anos, por exemplo, o ritmo dela de atenção concentrada é de 5 a 8 minutos. Então, se você colocar uma atividade longa, ela não vai dar conta de ficar prestando atenção naquilo ali o tempo inteiro, porque é o ciclo de atenção concentrada dela, né? À medida que a criança vai ficando mais velha, se ela estiver dentro da zona de desenvolvimento padrão, ela vai conseguir aumentar esse tempo. Mas a gente sabe que em comunidades carentes, com crianças traumatizadas, às vezes desnutridas, com pouco desenvolvimento intelectual, inquietas emocionalmente, essa zona, né, de desenvolvimento padrão não é a regra geral. Então, por isso é que considerar as características da turma é importantíssimo para que a gente dê conta, né? E se for uma atividade que a gente considera necessária, inclusive para melhorar esse aspecto na turma, e a gente não se sentir capaz de fazer sozinho, é pedir ajuda. Por isso que nenhuma aula de evangelização a gente pode planejar de noite, na véspera do que vai dar, não é assim, né? A gente tem que planejar pelo menos com uma semana antes, que é para você ter um tempinho de dar aquela pensada, né? Não, peraí, isso aqui dá para melhorar ainda, né? Se você fizer em cima da hora de levar o produto para o público, que são as crianças, não dá tempo de ajustar, não dá tempo de conversar, não dá tempo de fazer uma pesquisa, substituir, procurar alguma coisa melhor. Então, eu sei que todos nós somos voluntários, mas quem se voluntaria precisa abrir tempo para fazer as coisas de maneira direita, né? Porque senão não vai dar o resultado e a pessoa vai ficar se sentindo mal, porque ela está trabalhando, ela está gastando tempo, ela está gastando recurso, está gastando esforço, mas não está obtendo o resultado que gostaria de obter. Então é preciso que a gente fique sempre atento a isso aqui, ok? Mais alguém levantou a mão? A Selma, pode falar, Selma. Ok, olha só. A Regina tem essa terra preocupação com a questão do tempo. Da pouca experiência que eu tenho, eu sempre fiz a divisão do meu tempo com a quantidade de alunos que eu tenho em sala. Né? Porque se você pensar que você tem 30 crianças, que cada criança precisa de 5 minutos, é só fazer a conta. Né? No nosso caso, as crianças requerem um pouco mais de atenção, dependendo da idade que seja. Então, o ritmo é dado, para mim, o ritmo é dado pelas crianças, certo? Então, se a gente tem uma proposta, o que a professora falou, do planejamento da gente, a gente tem uma proposta, sei lá, vamos fazer pintura, eu sempre confundi e faço. Eu acho que o SED tem que estar sempre arrumado antes das crianças entrarem, isso é super importante, certo? E a gente calcula nosso tempo, que talvez as crianças, com dificuldades que elas têm de leitura, de compreensão e outras coisinhas, a gente pode demorar mais tempo. Então, quando eu faço assim, se eu vou fazer pintura, eu penso em tudo que é possível que eu vá precisar
e jogo em torno de 5 minutos para cada criança para retirar uma dúvida. Então, Regina, 2 horas para mim está muito bem. E outra coisa, professor, eu acho que você falou bem. Planejar, eu acho que a gente tem. Eu acho que tem que ter começo e fim. Além de levar todo o material para o SET, ele deverá ser devolvido limpo, zelado, para o lugar que foi retirado. Porque senão, toda vez que a gente vai pegar material, a gente se perde procurando. Até então, foi feito um trabalho enorme para arrumar aquele armário, certo? Ok, continua. Assim, com certeza. Isso daí é protocolo básico, né? Peguei, devolvi. Ou devolvo igual ou melhor do que quando eu peguei. Nunca pior. Certo. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer as crianças entenderem. Quando eu estava dando aula na universidade, e eu pegava uma turma nova, um dos jeitos que eu tinha de entender a emocionalidade, a ecodinâmica da turma, era pedir para eles formarem grupos, né? Olha, formem 6 grupos aí, dependendo da quantidade de pessoas, né? 6 grupos de 5, 5 grupos de 6, né? Como vocês acharem melhor. Aí tinha gente que empurrava a cadeira, puxava a cadeira, chutava a cadeira, né? Aí não dava passagem uns para os outros, um grupo ficava grudado, o outro tinha como você transitar pela sala, ficava feio, uma cadeira mais para lá, outra mais para cá, e aí eu ficava olhando, né, o que estava por trás desse comportamento. Aí quando eles formavam um grupo, agora tudo bem, gente, vamos olhar aqui, eu vou ler a sala que vocês montaram agora. Essa sala foi montada com ruído, com desrespeito ao material, né, que são as cadeiras. Vocês não respeitaram a necessidade de fluxo entre um grupo e outro, e a forma como as cadeiras foram colocadas não está adequada para um ouvir o outro num trabalho em grupo, porque um está muito longe e o outro está encostado demais. Vamos reorganizar agora assim, 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 assim. E aí eu já via que tinha aluno que ficava impaciente, que não queria aquilo. Então, isso tudo são características da turma. Dependendo da faixa etária, a gente coloca um ou outro desafio, mas é algo importante. E aí, na hora que ia acabando a aula, eu sempre fazia eles retornarem as cadeiras para o lugar, em fileira, porque era como a gente tinha recebido. Ah, professora, tem gente para fazer isso. Eu falei, eu sei, mas essa gente que faz isso tem 38 salas para arrumar neste bloco até começar as aulas da tarde. Se nós, como seres humanos, pudermos arrumar a vida dessa pessoa, tornando ela um pouco menos cansativa, eu acho que todo mundo ganha, né? Tinha gente que jamais havia pensado nisso, em você deixar a sala arrumadinha para ajudar o dia a dia da pessoa que limpava. Então, quando eu dava aula numa sala, as moças da limpeza adoravam, porque elas não tinham o que fazer. Eu não deixava lixo esparramado de jeito nenhum, nem papel, nem coisa nenhuma, e as cadeiras todas bonitinhas, do mesmo jeito que a gente tinha recebido. Então, no máximo, elas limpavam as cadeiras, tiravam um resíduozinho ou outro, mas não levava nem 10 minutos, elas tinham terminado aquela arrumação, né? E tinha aluno que reclamava na direção, porque eu estava fazendo isso, né? E um dos diretores chegou a dizer para mim que eu não podia pedir aquilo para os estudantes. E aí eu falei, você me mostra onde é que está o local em que isso está escrito, que eu não posso pedir isso. Porque isso é ética. Né? Você não dá aula de ética. Eu falei, mas ética é transdisciplinar. A gente usa isso em todos os conteúdos, em todos os contextos, né? Então, tem muita coisa para a gente prestar atenção. Quanto mais experiência, mais visão a gente vai ter de como conduzir as coisas de maneira global, né? E não setorizada, pedacinho por pedacinho, ok? Então, guardamos aí essa sequência, início, meio e fim, incentivação, desenvolvimento e conclusão. Tranquilo? Então, bora lá. Agora, gente, nós vamos explorar cada um desses aspectos que a gente viu aqui, né? O primeiro deles é fazer a junção dessas 5 variáveis, né? Deixar tudo harmonioso. Quais são as 5 variáveis? Primeira, características da turma.
Segunda, as habilidades do evangelizador. Terceira, o conteúdo que vai ser desenvolvido. Quarto, o espaço-tempo que está disponível. E o quinto, os recursos. Tá? Juntei isso tudo, eu vou harmonizar essas 5 variáveis. Isso significa que eu vou desenvolver um conteúdo adequadamente dentro do espaço-tempo disponível, com os recursos que estão ali presentes, respeitando as minhas habilidades como evangelizador e considerando as características da turma. Então, eu preciso colocar essas 5 coisas em confluência uma com a outra, tá? Aí, outra coisa importantíssima é não repetir as mesmas escolhas com frequência. Ah, mas foi tão bom! Ok, foi muito bom. Mas se você começar a repetir sempre, pode ser que enjoe, né? Que não fique mais tão bom. Não foi muito bom? Faz uma variação daquilo ali, mas não faz exatamente igual você fez da outra vez, para não cansar, não criar monotonia, né? Eu tinha um evangelizando na juventude que ele era muito inteligente, muito. E ele procurava adivinhar qual era a sequência de estudo que eu tinha planejado, né? Aí ele fazia, Sheila, hoje você vai fazer assim, 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 e finalizar desse jeito. Eu falei, não, não é. Acompanhe. E ele ficava, e agora? Vai acontecer isso assim, assim, assim? A pessoa ficava, né, sempre desafiando a sequência que eu havia pensado. Então, como a Regina colocou, eu sempre tinha outras opções, que era para não ficar previsível, né? A aula previsível, especialmente para a criança mais velha e para o jovem, ela já fica muito sem sentido, né? Porque eles têm uma necessidade de dinâmica também muito grande. Por quê? A hormonagem está toda em atividade, o metabolismo está ali, né, passando por picos. Tem hora que ele não quer nada e de repente ele vai querer tudo, né? Porque tem esses picos hormonais mexendo no comportamento psicomotor. E se você fica parado muito tempo, isso é um castigo para o adolescente. Eu lembro que uma vez a minha filha, que estava com 16 anos, foi enviada para a sala da coordenação para receber uma advertência, porque quando o professor entrou na sala, ela estava em pé, se espreguiçando, porque ela já tinha ficado sentada 4 aulas seguidas. E aí eu fiquei muito chateada com esse negócio, eu falei, olha, eu vou fazer de conta que vocês não me chamaram para isso, e vou sair daqui e vou dar a chance de vocês apagarem esse registro, porque para mim, isso nem na escola medieval se fazia uma coisa dessa. Advertir um jovem adolescente de 16 anos que ele está ali em pé, se espreguiçando quando o professor entrou. É um absurdo completo, né? A gente precisa variar, porque embora o adolescente seja maior, mais velho, ele também está com uma característica da faixa etária, né? Olha aqui a questão das características de novo. Ele está com uma característica intrínseca da fase etária em que ele precisa do movimento e do desafio, tanto intelectual quanto motor, né? E aí, voltar de novo nisso. A gente sempre inicia com uma atividade mais forte, que pede mais movimento, mais intrigante, que é para chamar atenção para aquilo que vai ser realizado naquele tempo, né? Depois a gente passa para as moderadas e encerra com as mais tranquilas, mais de impacto emocional. E isso parece simples, mas até a gente acertar qual é o estímulo correto, qual é a sequência correta para cada fase, leva um tempo. A gente vai fazer muito ensaio e erro, sabe? Não vai ser assim, nossa, já acertei tudo de primeira. Não, tem um dia que a gente vai acertar mais no momento inicial, que é o da incentivação. Depois a gente vai acertar mais na fase moderada, em que o aluno consegue realmente desenvolver tudo. E tem dia que a gente vai acertar mais na atividade finalizante, que tem esse impacto emocional. Mas conseguir fazer ficar redondinho do começo até o fim leva tempo.
E a gente não pode se apegar a algum sentimento de frustração. Não, da outra vez eu acertei isso, agora eu vou acertar naquilo. É persistência. Tem que ter paciência e persistência. E outra coisa que é indispensável fazer durante a aula inteira é ir observando a reação da turma em cada sequência. Eu vi que todo mundo fez, eu preciso fazer uma intervenção para mudar essa reação negativa, e às vezes essa intervenção é usar um tempinho para fazer o convencimento, se eu vejo que aquele realmente é necessário para desenvolver bem o conteúdo e melhorar o patamar de prontidão da turma, ou então eu fazer uma outra escolha, né? E isso é delicado porque se a turma percebe que cada vez que eles fazem ou demonstra que não está gostando daquilo que está sendo feito, a gente muda, eles passam a ter um poder sobre a aula, né? E isso é delicado. A criança precisa perceber que ela pode participar e que a reação dela é considerada, mas que não é decisiva para, não, então não está gostando, então eu vou mudar. Por isso que a gente tem que pensar bastante, que é para propor alguma coisa que realmente seja necessária, pertinente, e a gente tenha argumentação suficiente para conduzir ao desenvolvimento daquilo. Só que não é fácil, tá? Principalmente para quem não é professor. Quem é professor já sabe, não, ele precisa aprender a dividir mesmo. Não tem essa, que divisão é chata. Não, não é chato não. Se você quiser dividir com seu coleguinha um sanduíche, você vai querer aplicar o conceito de metade, 2 pedaços exatamente iguais, né? Se você tiver 3 colegas para dividir, você também vai ficar bem feliz de conhecer o conceito de terço, que é para cada um receber uma quantidade igual à do outro, né? Então, nós temos que ter certeza e base daquilo que a gente escolheu para fazer o convencimento e a preparação da turma, tá? Quanto a esse aspecto aqui, perguntas e comentários. Não? Por mim está tudo bem, por mim está claro. Então tá. O segundo aspecto, gente. Vamos lá agora. O início da aula, né? O que eu vou propor nesse início da aula? Jogos variados com movimento corporal e ativação de esquemas cerebrais. Isso é ótimo, né? Aí eu vou começar com um jogo que mexe com o corpo, que a pessoa tem que mostrar as horas usando os braços, as pernas, vai que o conceito de horas é importante, né, para aquele conteúdo. Aí os jogos são variados. Tem um slide aqui onde eu já vou colocar para vocês vários sites onde tem muitas sugestões boas para procurar esses jogos. E jogos de escola, esses que a gente faz em escola, também são muito bem-vindos. Só que a gente faz pequenas adaptações para ele se ligar com o conteúdo doutrinário que vai estar sendo trabalhado, né? Então, por exemplo, aquele jogo de colocar as crianças em fila e cada uma entregar para a outra alguma coisa, e essa coisa tem ligação com o tema da aula. Aí, digamos que eu fiz 3 filas, entreguei objetos diferentes para cada fila. Aí, de repente, as filas vão fazer pequenos grupinhos em pé e vão tentar descobrir. Esses objetos que a gente tem aqui têm conexão com o tema. Qual vai ser o tema da aula? Então, você tirou a criança da cadeira, colocou ela de sentada para o pé, ou então ela estava sentada na cadeira, você fez uma roda, colocou no chão. Então, o importante é ter movimento corporal e ativação de esquemas cerebrais, porque a criança vai precisar da psicomotricidade. Então, é o movimento e o cérebro, né? Em harmonia, tá? Essa atividade deve ser lúdica. Eu posso começar com uma música,
Posso começar com exercício rítmico, expressão corporal, mas aí eu tenho que ter repertório. Por isso é que eu coloquei essas sugestões de sites onde vocês podem entrar para verificar sugestões, porque eles já são voltados para a evangelização infantil. Aí tem vídeo explicando como que faz, tem apostila para você baixar, né? Tem fotografias de como é que aquilo foi feito, tá? A gente tem aqui, por exemplo, os jogos intelectuais, como quebra-cabeça, adivinhação, caça-palavra, palavra cruzada, palavra-chave, aquele de forca, que a gente faz os tracinhos, né, no quadro, correspondentes à quantidade de letras, e cada criança vai dizendo que a letra que ela quiser, e a gente vê se cabe ou não cabe, né, e aí vamos fazer isso com música, a pessoa acertou, toca alguma coisa, faz um barulhinho ali de percussão, a pessoa errou, então vamos fazer essa coisa lúdica, né, para que haja movimento corporal e ativação de esquemas cerebrais. Eu posso também fazer competição entre equipes, desde que não haja nenhum movimento de desconsideração de quem perde, né, de quem não alcança o objetivo. Como, por exemplo, desafios com tempo marcado e limitação de recursos. Digamos que eu entreguei ali o envelope para cada grupinho. E esses envelopes podem ter imagens e palavras, ou podem ter palavras, depende da capacidade de leitura de cada turma. E aí, com esse conteúdo que está dentro do envelope, cada grupinho tem 1 minuto para descobrir qual é o tema da aula. Aí eles têm que olhar, né, se forem só imagens, eles vão ter que criar uma conexão entre as imagens para descobrir qual é o tema. Se for palavras, eles também vão ter que organizar, e se for palavras com imagem, eles também vão ter que usar. Então, são recursos limitados dentro de um tempo marcado, e é uma competição, né? Então, vamos ver aí como é que a gente consegue fazer esse jogo. Mas o importante é que o início da aula incentive a participação de todos e a conexão da turma com o tema, por meio de uma atividade lúdica mais agitada, mais quente. É um momento de aquecimento, ok? Quem quer dizer alguma coisa aqui? Eu gostei das ideias. A gente tem, inclusive, um armário cheio de jogos, Uhum. de jogos que podem ser utilizados aí. Então, é o caso você está falando da introdução. Mas tudo isso pode também ser na conclusão, não pode? Pode sim. Agora, o que eu estou dizendo é que o que é na introdução não pode passar de 10 minutos. De 5 a 10 minutos, né? E aí não tem como o evangelizador usar os jogos e os recursos disponíveis se ele mesmo não usou. Então, aí é preciso que a coordenação faça um encontro para explorar os recursos que estão disponíveis. Pegar os livros, saber quais são os títulos, fazer uma listinha, né? De preferência até com a lista de conteúdos que vocês já têm do planejamento anual. Para esse planejamento aqui poderia ser esse título, mas aí o evangelizador tem que ler, né? Ele tem que saber do que o livro trata. Se ele não tiver o contato direto com os materiais, ele não vai pegar o acervo que está disponível, que ele não conhece. Então, a gente não dá certo na hora de usar se ele não pegou antes. Exatamente. Então, tem que fazer esses momentos de exploração. Olha, a gente tem todos esses jogos aqui. Vocês acham que daria certo com a turma de vocês? Para quê? Como? Então, tem que mostrar o acervo, tirar do armário, colocar exposto na mesa, né, para que a pessoa tenha condição de manipular, de ler as regras. Não adianta, como é que eu vou fazer um jogo se eu não sei como ele funciona? Aí eu vou ficar, mas espera aí, né? Como é que joga isso aqui mesmo? Então, você vai levar mais tempo tentando entender e explicar a regra do que jogando. Isso vai afastar do conteúdo. Para eu utilizar qualquer recurso, eu tenho que conhecer este recurso e eu tenho que saber utilizar. Inclusive, a Selma, que até já se manifestou aí, a Selma é criativa, ela fez uma moldura que é bonitinha se você vai contar uma história, se você for usar fantoche.
que é recurso que tem lá. E do outro lado ela colocou TV Asfa. Aí os meninos fazem entrevista uns com os outros. É muito interessante mesmo. Pois é. E aí pode ser usado em todas as turmas, porque mesmo os pequenininhos põem o bichinho lá, conta a história com o bichinho, e com os mais velhos fica muito bom a televisão e a entrevista, como eles estão acostumados a ver na televisão, dentro daquele tema da aula. Isso. Tem muito recurso na ASO, muito, muito mesmo. E aí o interessante é que se faça assim, pelo menos na hora que a aula termina, uns 10, 15 minutinhos de alinhamento com a equipe, né? E mostra alguma coisa que deu muito certo na aula de alguém, só para compartilhar, uma coisa rápida, para não ficar estendido muito tempo aquele encontro, né? Que as pessoas também têm outros compromissos, mas que não deixe de fazer isso. Essa ideia que hoje deu super certo, gente, ou então deu super certo hoje, eu vou apresentar no próximo dia, entendeu? Mas alguma coisa que mostre que o grupo tem criatividade, que o grupo inventa coisas, que as coisas são boas, que podem ser aproveitadas pelo coletivo. Isso também dá um sentido de pertença, né? E dá uma autoestima boa para o grupo como um todo, tá? Pode também compartilhar que não deu certo, né? Pode, com certeza. Olha, isso aqui eu achei que ia ser um sucesso e deu errado. Exatamente. A gente não tem como fazer isso por causa do almoço. Serve almoço, tem gente que tem que ir embora para almoçar em casa. Mas eu acho que o WhatsApp, o grupo de WhatsApp é o recurso que a gente tem. E eu acho que todo mundo deveria dar um ok. Minha aula foi legal, foi bom nisso, isso deu errado. Porque tudo que acontece numa sala, por mais que seja de nível diferente, pode ser útil para o outro. Exatamente. Com o que deu certo e o que deu errado. Esse compartilhamento é importante. Como ele vai ser feito, aí cada equipe tem que descobrir a sua forma. Tá? Tudo bem? Mais alguma coisa aí, gente? A FEB tem uma apostila de 100 jogos para evangelização. Então, tem muita ideia lá. Eu, inclusive, ajudei a montar. Tem muita ideia, muita, muita, muita. Então, se a gente for compartilhando acervos, a gente vai ter condição de o grupo ter um repertório maior, tá? Agora o outro, né? É o desenvolvimento do conteúdo. Como é que o desenvolvimento do conteúdo tem que ser? Linguagem acessível e pertinente, num ritmo moderado. Aqui, oi. Pode falar, Tiago. Assim, pode falar. É que eu tinha colocado no Zap, aí, no chat, se esse acervo da FEB está no site, Chica. Eu não sei, porque eu não consultei nos últimos dias, mas impresso eu já vi. Mas todos nós podemos ter acesso? Todo mundo. O que está é para qualquer pessoa. Você pode dar o caminho para a gente achar isso? É onde que a gente... Eu não conheço a FEB assim a fundo. Eu posso perguntar para quem está na evangelização e saber qual é o caminho e falar para vocês, pode deixar. Tá bom, obrigada. Agora, na lista de sites que eu coloquei, já tem alguma indicação que é da FEB. Não é essa apostila específica, mas já tem materiais da FEB lá também. Aqui, então, gente, eu vou estar na segunda parte. Os meninos já descobriram o tema, já estão aquecidos, né? Agora eu vou desenvolver o conteúdo usando uma linguagem acessível e pertinente num ritmo moderado. Então, agora não é o corpo que é o foco. Eu não estou aquecendo a corporalidade. Eu estou desenvolvendo aquilo que já foi resultado do aquecimento psicomotor, né? Então, dependendo da prontidão da turma, eu vou poder fazer leitura de texto, de imagem, né, de um vídeo, vou construir perguntas e respostas, posso preparar um painel ilustrativo, esquemas, mapas mentais, outro tipo de trabalho intelectual, sempre lembrando das características da turma, né?
E eles também vão poder pesquisar temas em fontes diversas e diferentes maneiras de sistematizar. Digamos, por exemplo, que eu vá entregar revistas para um determinado grupo, para eles procurarem alguma coisa referente a respeito ao próximo. Para outro grupo do jornal. No outro grupo, eu vou passar um vídeo, e eles vão, às vezes até no celular, né, vão perceber onde é que tem pontos do vídeo que vão identificar respeito ao próximo. Outro, eu vou propor que faça um desenho, né, sobre isso. Eu tenho diferentes maneiras de trabalhar, tá? Se o tempo é maior, eu posso até propor que os grupos façam rodízio. Um grupo começou procurando em revista, depois ele passa para ver o vídeo. Aí o outro grupo que estava vendo o vídeo vai para o jornal, para eles terem também diferentes experiências com o mesmo tema no mesmo momento de aprendizagem, tá? E agora, isso tudo tem que ser pensado, e pensar sobre isso não é instantâneo. É isso que eu bato em todo quanto é curso de evangelizador que eu dou. Não é assim, não vem um espírito protetor, aperta uma varinha de condão na sua cabeça e a aula está pronta. Não é assim. É fruto de esforço, de sistematização, de persistência, de disciplina. Se a gente apresenta esses ingredientes, os espíritos nos ajudam para que o trabalho fique mais rápido. Mas a gente tem que mostrar serviço antes de receber ajuda. Não é assim, não. Então, nós precisamos entregar o nosso melhor para que a gente receba o melhor da espiritualidade, tá? Alguma pergunta ou comentário sobre isso aqui? Digamos, por exemplo, que o tema da aula é respeito ao próximo. Aí cada criança vai receber uma imagem e uma palavra ou uma expressão. E ela tem que dizer, né? Isso mostra respeito, isso não mostra respeito, e por quê? Aí eu posso construir um painel na parede, né? Demonstrações de respeito, demonstrações de não respeito. E aí a criança vai colocar o que ela recebeu no lugar tal, né? Eu já fiz esse painel, por isso que eu estou dando o exemplo dele, mas eu não coloquei nenhuma imagem e nenhuma palavra de não respeito. Então, o painel não respeito ficou vazio. Por que que eu fiz isso? Que justificativas vocês encontram para essa decisão que eu tomei? Ninguém deu ideia de não respeito? Não, fui eu que fiz a seleção, eu é que não quis colocar. É porque frisando o que é respeito, você já exclui. Exatamente, né? E aí, o não respeito, gente, já está na mente das crianças. Ele não precisa ser representado mais de outra forma. A gente pode conversar, né? A partir da imagem positiva, eu já tenho acesso à imagem negativa. Não preciso representar mais uma vez. E aí, quando a gente terminou a conversa sobre as atitudes respeitosas, aí eu escrevi no painel do lado: tudo o que não é respeito configura desrespeito, né? E aí fica uma coisa bem mais abrangente, e a criança não tem uma repetição do negativo que ela vive todo dia, né? Ela recebeu um reforço positivo daquilo que é necessário alcançar. Outra pessoa levantou a mão aí. A Selma. Diga, querida. Abre seu som. Enquanto ela não resolve. Acho que ela abriu a mãozinha sem querer lá, que ela está caminhando dentro de casa. Ó. Ah, tá. A imagem dela estava falando para um lado para o outro. Então tá. Outra coisa que a gente pode fazer, tem perguntas e respostas, eu vou entregar perguntas para um determinado número de crianças e respostas para outro número de crianças. E elas têm que conversar entre si para saber que pergunta combina com qual resposta. E aí elas vão levantar, vão falar uma com a outra. Quando elas acharem que encontraram a resposta correta para a sua pergunta, ou a pergunta correta para a sua resposta, elas sentam juntas
e depois vão ler pergunta e resposta e dizer por que que elas se juntaram, né? É interessante porque as conexões que as crianças fazem podem ser diferentes da que o evangelizador fez e ainda assim serem pertinentes, né? Então, a gente não pode trabalhar com esse conceito simplesmente de certo ou errado, porque está diferente do que eu pensei. E aí, na hora do planejamento, mais pessoas examinarem as perguntas e as respostas já ajuda a fazer conexões diferentes. Ah, você achou que essa pergunta responde a isso aqui, mas também pode responder com isso aqui. Então, mais visões vão ser acrescentadas a essa lista, tá? Mas é um exercício bem legal. Eu posso, por exemplo, colocar duas imagens, que uma vai casar com a outra. Também as crianças vão levantar, uma vai olhar a imagem da outra, né, para que descubra qual é a conexão, vão fazer os pares, vão mostrar e vão conversar. E aí, isso é ritmo moderado, mas continua tendo desafio, o intelecto está sendo bem puxado, o psicomotor também, a percepção dos sentidos, né? Está tudo sendo aí envolvido de uma maneira harmônica, ok? Tudo bem? Então, bora lá. Chegamos agora no fim. Sheila, a Regina Mota quer falar. Diga. Está sem som também. Pronto, consegui. É porque estava um pouco olhoso essa minha tela hoje. Uhum. Não, o seguinte, é que é só um testemunho aqui. Eu tive uma experiência, eu trabalho com crianças, adolescentes, né? Das Margaridas. E tivemos uma aula muito densa, muito pesada, as meninas com problemas muito, muito pesados. E na seguinte, eu resolvi fazer uma coisa bem lúdica. Eu fiz um quiz com os cartões, né? Uhum. Com aquele sorteio, aquela brincadeira do quiz mesmo, né? Perguntas e respostas para encaixar. Foi muito, muito bom. Eu até deixei esse equipamento, esse material lá, que eu não estou trabalhando, né? Estou em licença. Mas eu acho que isso aí vale muito. Uhum. Eu botei problemas que tinham ocorrido nas aulas anteriores, Uhum. com as soluções no curso, né? Tomou café? Mas de uma maneira bem lúdica, não estava pesado, de jeito nenhum. E, no fim, a gente não conseguia nem fechar a sala, não conseguia terminar a aula. Porque, não, mas não sei o quê, não, mais um pouco, não, mais um pouco. E foi assim, até o limite do tempo, foi muito, muito bom. Valeu. Excelente, né? Você tinha comentado da outra vez sobre essa experiência. É bom repetir, porque quem não assistiu da outra já fica sabendo agora. Né? Pois é. É isso aí. Obrigada. De nada, querida. Aí agora estamos aqui no final, né? A finalização deixa algo bem claro e emocional para fixar o conteúdo trabalhado e de forma tranquila, corporalmente tranquila, emocionalmente forte. Vocês conseguem entender essa harmonia aí? De alguma coisa que o corpo está tranquilo, mas o emocional está bem ativado? Vocês têm alguma experiência com isso, de ter vivido alguma dinâmica em que vocês se sentiram corporalmente tranquilos, mas emocionalmente ativados? Estou aqui pensando. Quando é que aconteceu isso? Que precisa acontecer, mesmo que não seja criança. A gente precisa de alguma coisa. Mexer com o emocional. É. Eu entendo que a gente, quando entra numa aula, numa palestra, a gente tem que sair diferente do que entrou. É. Mas esse corporalmente tranquilo, não estou conseguindo ligar. Porque, por exemplo, numa palestra você está sentado, né? Corporalmente tranquilo, você não está fazendo nenhum esforço físico ali. Mas será que, ao mesmo tempo, o seu emocional foi bem ativado no fim, que é para você guardar o impacto daquilo? Uhum. O bom palestrante consegue fazer isso. Regina Mota e a Tiane Vargas levantaram a mão. Deixa eu ver quem foi que Por levantou favor. primeiro aqui. Foi a Regina Mota. Pode falar, Regina. Não, obrigada. Foi aqui sem querer, já tinha falado. Obrigada. Pode falar, Tiane.
O exemplo, ô Sheila, uma meditação, uma prece emocionada, quando a gente faz uma prece com o nosso coração mesmo, de coração. Isso tudo são exemplos de que a gente está corporalmente tranquilo e emocionalmente ativado, né? A vibração de energia para outras pessoas. Uma vez eu tive uma experiência que foi muito forte em sala, né? Porque eu entrei para substituir uma evangelizadora que tinha desencarnado. Desencarnou de forma violenta e, assim, totalmente inesperada. Ela foi atropelada e morreu no local. E os meninos estavam, assim, extremamente impactados com aquilo, porque ela já acompanhava eles há mais de um ano. Era uma pessoa extremamente ligada a cada evangelizando, ela conhecia todo mundo pelo nome completo, ela sabia a idade, sabia qual era o gosto, conhecia a família, era uma pessoa assim, que para mim ela tinha nascido para ser evangelizador, sabe? Era uma coisa assim impressionante. E os meninos estavam cheios de impacto com a desencarnação dela, né? Quando eu cheguei, né, eles não se recusaram a fazer nada, fizeram tudo comigo e tal, numa boa, eram meninos de 10, 11 anos. Aí, ao final, eu levei uma foto dela com eles, né? Ela tirava foto com eles todo semestre, para acompanhar como é que eles estavam crescendo e não sei o quê, era uma coisa bem bonita. Eu levei essa foto dela com eles, coloquei no centro de uma roda e a gente fez uma prece coletiva, cada um dizendo alguma coisa para ela, e eu pedi para eles, na hora, colocarem as mãozinhas na maneira do passe, para eles mandarem energia para ela, né? E, gente, virou uma conexão eletromagnética, assim, tão poderosa, que eu sentia o fluido presente no local, correndo ali, circulando, né? Uns 2 meses depois, ela deu uma comunicação numa reunião da qual eu nem fazia parte, e ela contou que sentiu no dia tal a vibração da turminha para ela, e ela começou a melhorar da confusão mental no plano espiritual a partir daquele momento. Então, são coisas que parecem aparentemente simples, né? Mas que têm um impacto muito forte. As crianças nunca esqueceram, mas a gente não é passista, tia. Eu falei, não, mas todo mundo, mesmo que não seja passista, treinado, né, capacitado em exercício, pode enviar bons fluidos, porque o bom fluido é do amor. E todos vocês amavam ela, e continuam amando. E ela vai receber. E recebeu mesmo, e deu testemunho, né, de que isso tinha acontecido. E ali, e engraçado que a aula, né, era a respeito da prece, né? Então, fazia todo sentido orar por quem desencarnou, né? Eu selecionei esse trecho para que a gente estudasse em sala, e terminou assim, corporalmente tranquilo, mas com um apelo muito claro e emocional, né? Depois eu passei para eles essa comunicação que ela deu na reunião mediúnica, foi psicografada, então eu li para eles perceberem que realmente longe é um lugar que não existe quando a gente está conectado vibratoriamente, né? Muito importante isso, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu entendi agora a sua questão. Então, aqui, gente, é preciso fazer uma síntese oral, escrita, ou em linguagem corporal, ou então tudo. Eu faço uma síntese oral, tenho uma síntese escrita e tenho uma linguagem corporal. Vamos lembrar sempre que a criança é psicomotricidade. Aquilo que ela sentir no corpo, o pensamento dela, a cognição dela vai perceber também, né? Tudo que for feito pelos evangelizandos, eu preciso valorizar.
tem que ter registro, compartilhamento, aí é colocar no mural, fazer uma foto, mandar para casa, né, com um recadinho legal, todo tipo de estratégia que a gente puder criar. Tem gente, por exemplo, que faz um livrinho, né? Livrinho das produções, aí todo semestre publica esse livrinho, cada um tem o seu, aí tem vários protocolos de criar livros artesanais, pode ser o livro da turma, pode ser o livro de cada evangelizando, pode ser o livro do ciclo, que aí você junta uma turma com a outra, depende da decisão do grupo e da pertinência de fazer isto ou aquilo, tudo conversado, né? Aí é importante a gente usar a poesia, outras formas de literatura, para criar mensagens metafóricas de aproveitamento daquele conteúdo. A gente sabe que a criança, ela vai absorver intuitivamente o que foi desenvolvido. Se estiver bem orquestrado, vai direto para ela, assim, tchum, entrou, ficou ali. Na hora que ela precisar, ela vai usar aquele conteúdo sem pensar, agora eu estarei usando o conteúdo que eu aprendi na evangelização. Vai ser uma forma natural, porque a forma com que a criança expressa o que aprendeu, expressa o que sabe, é uma forma intuitiva, não intelectual. Se estiver lá dentro, com certeza ela vai utilizar. Mas para chegar lá dentro, tem que ter essa pegada emocional, senão ela não registra. Se for só uma informação intelectual, né, cérebro esquerdo, ela não vai conseguir fazer. Na criança, o lado direito do cérebro é mais ativado do que o esquerdo. Isso vai ficando mais equilibrado à medida em que ela envelhece, né, que ela vai crescendo, amadurecendo, e aí os dois lados do cérebro vão ficando equalizados. Mas, dependendo do espírito e da missão, tem sempre um lado que é mais forte. E a gente tem que conhecer isso como parte das características, né? E aí é importante a gente produzir uma imagem do grupo que seja capaz de representar a essência do conteúdo trabalhado e que fique na memória, alguma coisa rápida, instantânea, que fique na memória das crianças, né? Que ela veja e imediatamente ela se lembre daquilo que aconteceu na sala, de tudo que foi movimentado nela para que ela aprendesse aquele novo conceito, aquele novo comportamento, tá? Isso aqui também não é fácil, mas se a gente for treinando, vai ficando cada vez melhor, tá? Em grupos do ESD, eu já fiz isso, né? Coisas assim fantásticas. Os adultos, às vezes, encontram dificuldade de entrar em conexão com o corpo de novo, por quê? Porque aí já hipertrofiou o cérebro esquerdo, né? E a pessoa tem mais condição de fazer alguma coisa intelectual do que corporal, mas funciona também, desde que a gente tenha os estímulos adequados e esteja tudo proposto dentro de uma lógica coerente, né? Algum comentário ou pergunta? Não, para mim está claro. Vocês conseguem se ver fazendo isso nas aulas de vocês? Eu consigo procurar, eu consigo me ver procurando ideias para isso. Beleza. Como eu sou uma pessoa novata na área, eu estou aprendiz número 0, sou mais bebê que os meus alunos. Tudo tranquilo, querida. O primeiro passo também é passo, né? Não vamos ficar procurando a proficiência instantânea, porque ela não existe. Ela é construída e só o fato de você saber onde está já te ajuda a prosseguir, tá bom? Sheila, Oi. esse ano aconteceu um fato que me chamou a atenção, porque eu estou com uma turma de adultos, né? E a maioria da minha turma são mulheres. Eu não tenho homens na minha sala, é só mulheres. E, Está bem acompanhado, hein, rapaz? sim, senhora. E também é um detalhe importante, né? Que essas mulheres, elas estão assíduas, ou seja,
elas não faltam os encontros, né? Tem falta, sim, tem algumas desistências, né? Mas a maioria estão presentes. Que coisa E boa. isso que foi acontecer esse ano, né? Porque em épocas passadas, era difícil essas mulheres comparecerem. Vinha 2, 3, 4 mulheres. E agora elas estão... E eu procurei verificar o porquê dessa presença. O que que eu tinha feito agora e que não fiz lá no passado, né? Para saber por que essa diferença. Eu procuro trabalhar com as mulheres a dialógica, né? Uhum. Então, o que é que eu fiz? Eu pego o Evangelho, né, como fonte de referência, como fonte de sabedoria, e a gente trabalha as problemáticas da vida cotidiana dessas mulheres. Seja lá o problema que for, e que ela se sinta à vontade em trazer para discutir junto com a turma. Então, acho que a partir daí, acho que foi essa interação maior, essa questão de você deixar elas participarem, elas foram adquirindo uma certa liberdade e de estar naquela sala ali como se estivesse em casa, né? Uhum. E a partir daí a gente pôde ter encontros muito bons, encontro onde as emoções muitas vezes muito fortes e a questão corporal dentro de uma tranquilidade. Uhum. Achei muito bacana isso daí. Então, eu estou vivendo essa experiência hoje lá com essas mulheres, né? E eu espero que a gente continue assim. Que bom, fico muito contente com esse depoimento. Uma das minhas filhas, que é psicóloga, ela fez um TCC, né, no final do curso, para trabalhar com mulheres vítimas de violência. E trabalhou na Delegacia da Mulher, né, com a Casa da Mulher Brasileira, e ela usou a dança do ventre, como ferramenta para produzir uma terapia de grupo. Então, essas pessoas tinham sido agredidas no corpo. Então, era através do corpo que elas precisavam ser resgatadas, né? E elas tinham dificuldade com a autoimagem, elas se achavam feias, né, indignas de serem vistas no espelho, inclusive. E aí minha filha levou gente de artes para fazer oficina de escultura, para elas esculpirem o próprio corpo, vendo-se no espelho, né, representando as dores do corpo naquela estátua que elas estavam produzindo, né? E à medida em que elas foram liberando esse corpo, soltando as memórias negativas, elas começaram a dançar. E no último dia, uma delas, que já era idosa, tinha mais de 60 anos, ela levou um par de sapatos vermelhos. E ela dançou com esses sapatos, né? E aí, fazendo na roda de conversa, todo mundo aplaudiu, porque ela realmente estava brilhando, né? Ela teve coragem, a partir da oficina, de romper com o companheiro, que era um relacionamento extremamente abusivo, e ela, inclusive, apanhou de sofrer fratura no dia que ela falou que queria usar um sapato vermelho. Ele disse que quem usava sapato vermelho era a mulher da vida, que ela não era mulher da vida, e bateu nela até ela sofrer fratura no braço e na perna. Então, ela conseguiu se resgatar por meio dessa série de oficinas, né, foram 20 encontros, e quando ela dançou com os sapatos vermelhos no último dia, ela tomou posse de si, né, da nova mulher que ela passou a ser a partir dali. Então, não vamos ficar achando que nós estamos dando uma aulinha, que nós estamos tendo uma conversinha. Todo esse investimento que a gente faz é investimento nas almas que vêm até nós com tantas feridas, né, com tantas coisas importantes para trabalhar, que são oportunidades
às quais elas não vão ter acesso num sistema de saúde mental que ainda não é inclusivo. Então, tudo que a gente faz na evangelização é ingrediente para a saúde mental e espiritual das pessoas. E a gente precisa ter consciência disso para levar cada vez mais a sério e fazer com cada vez mais compromisso, tá bom? Linda a Agora, história da mulher do sapato vermelho. é linda essa história. Toda vez que eu falo, eu tenho vontade de chorar, porque realmente foi muito bonito. Eu estava presente no encerramento, que eu trabalhei oficina de texto, né, com elas. Foi maravilhoso também. As palavras que elas usavam para se descrever, descrever os relacionamentos onde elas estavam, eram palavras muito fortes, né? E à medida que elas iam se libertando disso, elas iam eliminando essas palavras do seu vocabulário. Então, é uma coisa muito importante para a gente trabalhar, realmente. Agora, a evangelização não pode se esgotar no momento da aula, né? No momento desse encontro evangelizador. Não é aí que ele tem que terminar. Precisa ser levado para fora. E para que a criança tenha mais facilidade de fazer essa conexão, eu preciso propor uma atividade prática, reflexiva, para esse ambiente externo, que ela vai viver, né, vai realizar durante a semana ou durante a quinzena, para conectar esse conteúdo com a realidade dela. Né? E a gente tem que pensar, que atividade seria essa? Né? Que atividade seria essa? Ah, eu estou falando de respeito. Vamos anotar, né? Vamos memorizar ou vamos desenhar momentos em que você se sentiu respeitado, momentos em que você se sentiu desrespeitado. É uma possibilidade, tá? Não estou dizendo que tenha que ser isso. Tem ao infinito e além. Né? Depende de como eu vou pensando isso, sempre levando em conta as características da minha turma e que recursos materiais elas vão ter disponíveis para realizar essa tarefa. Ah, eu sei que a criança não vai ter esse recurso, eu posso montar um envelopinho, uma pastinha. Olha, use o que está nesse envelope, nessa pastinha, nessa sacolinha, para você fazer o que eu estou pedindo que faça agora. Né? Podemos também já suprir essa falta, entregando ao final da aula a atividade. Se a gente tiver um contato, né, com a mãe, com o pai, com o responsável qualquer, na hora da saída, que o pai ou a mãe chegar para entregar essa criança, para pegar essa criança e levar de volta, a gente já reforça com ele também, olha, estou mandando uma tarefinha, assim, assim, ou então manda um bilhetinho, entrega, né, para que os pais e os responsáveis possam se envolver, auxiliar a criança na resolução daquela tarefinha. Esse trabalhinho, essa tarefa, ela deve ser feita para fixar o conteúdo. E tem que estar adequado com a faixa etária e com as condições contextuais dos evangelizandos, né, como eu acabei de colocar. A instrução tem que ser clara e simples. Não pode ser uma tarefa que dependa de você ler 10 itens para entender o que é para fazer. Não. Uma coisa que com uma frase você resolve. A criança deve saber reproduzir isso sem dificuldade dentro da própria sala, antes de ela sair, e deve ser alguma coisa memorável, que ela não esqueça. Pô, a tia me deu isso aqui, mas agora eu já não sei mais o que eu tenho que fazer. Tem muita criança que não vai saber ler, então a instrução tem que ser clara, tem que ser simples, fácil de ser reproduzida e que não seja fácil de esquecer, né? Ela tem que ser memorável, mnemônica. E aí, esses resultados eu vou retomar no início da aula seguinte, vou fazer esse reforço positivo, incentivar o aproveitamento do conteúdo no cotidiano. Né? Tem aulas que são com o mesmo conteúdo, mas nuances diferentes, em 3 sessões, 4 sessões. Aí eu vou fazer essa atividade de culminância no final da outra, então não precisa ser somente de uma aula para a outra, pode ser ao final de um bloco de conteúdos, tá? Não é obrigatório que tenha uma tarefa ao final de cada sessão de estudo, mas que tenha alguma coisa para ser retomada
e que pode ser retomada no início ou no fim da aula seguinte ou do bloco de conteúdo que está sendo trabalhado. O importante é que a criança perceba que a realidade cotidiana precisa se conectar com o conteúdo que eu trabalhei em sala de aula naquele momento, ok? Algum comentário ou pergunta? Eu fiquei pensando, nosso tema agora, esses 2 últimos domingos, é Evangelho no Lar. Uhum. A gente estudou a prece, a gente trabalhou a prece nos 2 primeiros, agora é Evangelho no Lar que complementa, né? Aí eu fiquei pensando, por exemplo, uma ideia seria pedir para eles trazer o tema que foi feito no Evangelho no Lar, ou contar alguma coisa do Evangelho, de acordo com a participação deles. Pode ser, por exemplo, respeito aos animais. Eu vi um animalzinho de rua, em vez de eu jogar pedra nele, tudo eu coloquei uma água, coloquei uma comidinha, né? Em vez de eu jogar a pedra no passarinho, eu protegi um ninho. Em vez de eu pisar numa lagarta, eu arranjar um lugarzinho ali na grama para ela ter a chance de se encasular e desenvolver a borboleta. Sei lá, coisas, né, que a gente pode pensar e fazer. E sempre com evangelizando no foco, né? O que o meu evangelizando precisa fazer, pode fazer fora daqui, para ele continuar conectado com o conteúdo. Agora, uma coisa que é indispensável é ele não esquecer de voltar nesse assunto. Exatamente. Se dá a tarefa e depois esquece. Não pode. Ela tem que fazer parte do planejamento do próximo momento, né? Se eu propus alguma coisa, eu tenho que escrever, registrar no meu planejamento a hora em que eu vou retomar isso. Tá? Eu posso usar esse material que foi produzido fora da sala na incentivação. Gente, agora vamos colocar aqui no mural todos os trabalhinhos que vocês fizeram fora daqui para a gente começar a conversar a partir daí. Eles vão levantar, a gente vai pregar, então já mexeu com a corporalidade, né? Cada um vai estar querendo saber o impacto que o seu trabalho provocou no grupo, então a psicomotricidade vai estar ativa, tá? Isso é importante. Ou então, agora a gente vai pegar os trabalhinhos que vocês fizeram e vamos juntar com essa figura, com essa reportagem do jornal, com esse vídeo, e vamos conversar sobre isso. Eu vou estar aproveitando também, tá? Ou então, agora vamos pegar o que vocês trouxeram de casa para a gente finalizar a nossa aula de hoje. O que vocês trouxeram? Trouxeram isso, aquilo. E aí o evangelizador tem que ter condição de juntar realmente aquilo que foi entregue com o conteúdo que estava sendo trabalhado no dia, tá? Alguém levantou a mão aí? Eu, Sheila. Diga. Sheila, eu tenho alguns alunos que alguns são mais agitados, mas tem uns 2 que eu acho que têm autismo. E eu tenho uma certa dificuldade de mantê-los integrativos, interessados. E como eles começam a se movimentar e junta com esse mais agitadinho, eles acabam chamando a atenção dos demais e fazem barulho, sabe? Menina, eu não sei o que eu faço assim. Eu chamo, olha, presta atenção, vem, sentadinho, separa um do outro. Mas, assim, eu tenho muita dificuldade para concluir, para dar andamento. Aquilo que eu faço em casa com tanto esmero, que eu tento, né? Chega lá, parece que o negócio, tem dia que está tudo tranquilo. E eu faço a prece, tá? Dos meus aluninhos, tá bom? Você me deu essa ideia que eu já sigo. Eu assim, tem hora que o negócio degringola, tem dia que dá tudo. Eu sei que é da vida, né? Mas tem hora que eles estão mais agitados, assim, que o negócio degringola e eu não consigo mesmo terminar uma atividade, eu já tenho que recorrer a outra.
Se você souber alguma coisa, alguma luz aí que eu possa aplicar na minha sala, porque realmente tem hora que eu fico perdida. Eu fico perdida, eu não tenho vergonha, não, de... Gente, os desafios são intensos e não dá para a gente ter uma resposta única para tudo. Tem que ver qual é que funciona, né? Aquele conselho de aplicar o passe antes das crianças entrarem na sala, eu creio que precisa ser feito, pelo menos para essa turma, onde existe esse tipo de comportamento. Se tiver em todas, tem que aplicar em todos, antes da aula começar. E ter alguém de prontidão para você solicitar, olha, passeia com esses aqui, ver se eles ficam mais calmos e tal, para a pessoa dar um auxílio e não estragar a sessão de estudo com o restante, né? Ter uma atividade, um outro localzinho, onde essas crianças que estão mais agitadas possam ficar naquele dia com alguma coisa que possa ser feita, que continue desenvolvendo conteúdo com elas, mas separadas do grande grupo. Tem N coisas que podem ser feitas, mas aí cada equipe tem que discutir os casos e tomar suas decisões, tá? Mas isso tudo é possível. É possível aplicar o passe para já dar uma acalmada antes, é possível ter um ajudante em sala para, quando ele perceber que tem o reboliço que não dá para controlar ali dentro, ele afastar, levar para outro canto e já ter uma tarefinha que continua trabalhando o conteúdo para ser feito em outro lugar, né? E, ao mesmo tempo, uma educação dos colegas para que eles não se deixem distrair tanto com as intervenções dos coleguinhas que não têm condição de se concentrar naquele momento, né? E dizer para eles, isso aqui não é castigo, não é exclusão, não é discriminação, é adequação para o momento que a pessoa está passando, né? E no dia que está tudo bem, não precisa fazer isso. Mas eu acho que o começo aí é o passe antes de a aula começar, tá? É ter um evangelizador especial para eles, para ficar ali. Tipo um auxiliar de sala. Um auxiliar para esses. Exatamente. Para essas crianças. Uhum. Tentando fazer com que eles participem do todo e, no que não der, colocar eles mais juntinhos. É uma ideia, mas é um desafio enorme. A gente tem lá. E cada dia mais casos vão aparecendo de crianças com essas Agora, o que eu digo, gente, o passe à água fluidificada antes de a aula começar resolve 70% das complicações. Vamos prestar atenção nisso, que a gente já conversou sobre isso nos outros dias. Sheila, um momento de meditação adequado à idade? Também. Uma musiquinha. Também. Meditação. A gente já teve meditação na ASFA, mas era geral com todo mundo. Pode ser. Um pouquinho em cada sala, uns minutinhos de meditação, Etienne. Depois eu falo mais sobre isso com vocês. Vamos procurar minimizar a chance de acontecer o conflito em sala. Primeiro, a gente trabalha na prevenção. Tudo que pode ser feito antes dos evangelizandos entrarem cada um na sua sala. Aí, depois, a gente trabalha com o enfrentamento, né? E a resolução. Primeiro é na prevenção. Depois, na resolução. E aqui, gente, tem essas sugestões todas aqui, né? O Spirit Kids é um canal do YouTube, né? Eu coloquei aqui o endereço de um vídeo, a partir desse aqui vocês acessam. Aí cada um de vocês se torna seguidor desses perfis, né? Busca, faz o download, lê tudo, escuta tudo, né? Busca do seu jeito aí as fontes necessárias para ter repertório. A gente tem que se preparar. O repertório é de construção nossa. Não tem como eu construir uma casa sem ter os materiais. Eu tendo os materiais, os espíritos ajudam a gente a organizar esses materiais. Mas buscar os materiais é parte da nossa atividade. Não está escrito lá que é buscar e achareis? Não está dito assim, olha, recebei e trabalhai. Não,
é buscar e achareis. Então, eu tenho que fuçar, tenho que procurar, tenho que ir atrás e escolher. Não, isso aqui é legal, isso aqui não. Eu tendo o repertório, vai aparecer ajuda para a gente organizar aquilo da melhor maneira possível, tá? Esse PowerPoint vai ficar disponível aí para coordenação, todo mundo pode receber para já fazer as consultas, ok? E aqui vou repetir, aqui é repetição mesmo. Planejar com antecedência, em dia e hora programados, cada uma das sessões de estudo e prática evangelizadora. Registrar os planejamentos feitos e as avaliações. Ser flexível quanto a abordagens emergenciais para não sobrepor conteúdos prévios a elas. Então, aconteceu alguma coisa que a turma inteira está ressentida com aquilo. Ah, não, gente, eu não vou falar disso hoje, que eu tenho que trabalhar o conteúdo, pelo amor de Deus, né? O conteúdo que emergiu foi aquele. Então, você tem que ter ferramenta para preparar e dar conta desse desafio também. E aí, quanto mais o evangelizador estudar e praticar o evangelho, mais fácil vai ficar mexer com essas coisas, com esses desafios todos, sem se perder. Sejam esses desafios de origem mental, emocional, espiritual ou pedagógica. Então, a gente tem que estar trabalhando em todas as frentes. Não pode escolher, eu com a prece já estou resolvido. Tá, não, filho. Você tem que se preparar emocionalmente, tem que se preparar intelectualmente para isso, pedagogicamente, está com a mente tranquila, né? Então, são várias frentes de trabalho para a gente conseguir essa proficiência. Não é uma brincadeira. E não dá para fazer em cima da hora. Não dá para fazer em cima da hora. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma oficina, né, de como estudar as obras básicas na evangelização, como usar o conteúdo, né, das obras básicas na evangelização infanto-juvenil. Foi lá na Federação de Goiás, em Goiânia. E as pessoas fizeram uma inscrição, no dia tal o encarregado me passou, né, eu tinha 60 inscritos, aí eu preparei o material todo para 60 pessoas, né, e reproduzi, montei grupo, preparei PowerPoint, tudo certinho. No dia da oficina, a quantidade de inscritos quadruplicou. Em vez de 60, eu tinha 300. E eu soube, faltando 15 minutos para começar. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Que o coordenador chegou para mim e falou, Sheila, eu tenho uma notícia muito boa e uma melhor ainda. Aí eu, por favor, diga o que é. Não, é porque a sua oficina chamou tanta atenção, depois que o pessoal começou a ler os folders com mais atenção, que em vez de 60, você tem 300. E aí a sala onde você estava programada para ficar, que já estava envelopada, que já tinha coisas nas cadeiras, toda arrumadinha. A gente vai ter que mudar para o auditório, porque o auditório é o único lugar que cabe as 300 pessoas. Eu tive 15 minutos para refazer tudo na minha cabeça. Você não faz com 300 o que você ia fazer com 60. Mas o repertório estava ali. Então, a espiritualidade me ajudou. Foi eu desmontando a sala e caminhando para o auditório que eu consegui refazer tudo. Mas eu tinha consciência de que eu não estava sozinha fazendo aquele trabalho mental absurdo, né? Tirar isso, fazer aquilo, colocar não sei o quê, trocar essa pergunta, essa sequência. Foi no máximo 13 minutos, né, que foi feita essa mudança toda. Mas tinha repertório, né? E se a gente não tiver repertório, a espiritualidade não tem como nos auxiliar. Esse aqui é o desafio, né? E aí, obrigada por terem acompanhado essa apresentação, e agora a gente tem um exercício para fazer. E esse exercício vai ser a partir de um documento Word. Eu vou mostrar aqui para vocês o planejamento que um grupo de evangelizadores fez depois de um curso que foi dado, e eu quero que vocês
apliquem os critérios que a gente viu agora para ver se esse planejamento está adequado ou não e que mudanças a gente faria. Ok? Tudo bem? Agora eu vou projetar, então, para vocês um arquivo Word, tá? Então, tá aqui. Evangelização infantil, capacitação de evangelizadores, sugestão de aula para análise e replanejamento. Aqui, como tem muita gente que não é da área de educação, às vezes fica mais fácil pegar um material pronto e fazer mudanças nele do que construir o material inteiro. Então, por isso que eu trouxe uma coisa assim nesse modelo, tá? Por quê? É uma coisa pronta, a gente só vai ver se está adequado ou não, ok? Aí o tema é a criação divina. E quais são os ciclos? Primeiro e segundo, né? Aqui era de 7 a 9 anos. Aí faz a prece inicial e no primeiro momento, distribuir os cadernos aos alunos e pedir que escrevam a data e o nome da aula de hoje, a criação divina. Segundo momento, contar a história, a sementinha insistente, mostrando os desenhos conforme o desenrolar da história. Terceiro momento, distribuir o questionário abaixo para que eles respondam e, em seguida, corrigir e colar nos cadernos. O que faz parte da natureza, quem a criou, a natureza é importante, porque mais cuidados devemos ter com a natureza, todos nós devemos nos preocupar com a natureza, ou somente os cientistas e políticos, para que servem as árvores, não seja plantar uma árvore ou uma flor, alguém acompanhou o crescimento da planta, conseguiríamos viver sem a natureza, respeitando a natureza, estamos evoluindo espiritualmente? Quarto momento, convidar os evangelizandos para fazerem uma atividade prática, plantando mudinhas de flores, sementes de girassol, feijões, e explicando as etapas do crescimento e os cuidados que as plantas necessitam para crescer. Aí levar terra, as mudinhas ou sementes e potinhos de plástico. No quinto momento, depois de plantadas, pedir que eles levem para casa e cuidem de suas plantinhas, que daqui a alguns dias teremos de trazê-las de volta para a aula, mesmo que não tenham germinado, para ver o que aconteceu. Se possível, tirar fotos. Sexto momento, assim como as plantas que foram plantadas por cada um hoje na aula precisarão de nossos cuidados para crescer, assim também os animais e os seres humanos também merecem nosso respeito, cuidado e carinho, pois foram criados por Deus, assim como nós. E prece de encerramento. Fazer uma prece coletiva, onde cada evangelizando ou evangelizador possa dizer algo referente ao tema da aula, louvando, agradecendo ou pedindo. E aqui tem o texto da história, tá? E alguns desenhos que a pessoa sugeriu aqui que fossem utilizados no texto, tá? Tudo bem, de forma geral, o que vocês acharam? Gente? Estamos pensando, chefe. Pode falar, Ana. Liga seu microfone, Ana. Oi, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu não sou evangelizadora, mas eu fiz algumas reflexões aí por tudo que eu ouvi, que eu acho importante saber o que vocês estão fazendo. E uma coisa depois eu gostaria que a Regina, alguém me passasse, eu acho que eu tenho que fazer uma oração, assim, todo final da aula, né, para que eles agradeçam a música na vida, que a música tem a ver com a religião, com Deus, né? Então, se vocês depois, então, a Regina puder me passar uma oração, porque eu faça com eles no final da aula de música, eu acho que vai ser bem legal, tá? Uma outra coisa só que eu queria acrescentar é que tem um menino na minha aula que ele me deu muito trabalho, eu acho que a Etienne até sabe quem é, de muita... não parava quieto. Ele mudou depois que eu passei a abraçá-lo, beijá-lo, e vi que ele é um menino muito carente. Depois disso, ele se comporta na aula e ele consegue tocar até melhor do que outros, né? Ele consegue aprender, mas é uma criança muito carente. E a partir do momento
que ele sentiu o meu abraço, meu beijo, meu carinho, ele mudou muito o comportamento. Eu acho que as crianças têm problemas, mas são muito carentes. Não sei se vocês percebem isso. E, às vezes, essa agressividade, essa coisa tem a ver com a falta muito de carinho. Ah, com Mas certeza. eu achei muito bom tudo que você passou, Sheila. Eu não sou evangelizadora, mas eu procuro planejar o que eu vou trazer para eles, que eles deem conta, porque eles têm muita dificuldade de aprender música, e foi muito bom. Obrigada. Você é evangelizadora, sim, Ana. E eu recomendo que você faça a prece inicial. Inicial e final, né? Inicial e final. E se vocês puderem me ajudar, porque eu não frequento nenhum, né? A minha formação é católica, mas eu respeito muito e admiro o Espiritismo. Estou lendo o livro que a Regina me passou, e assim, eu quero muito estar em sintonia com vocês. Isso é muito bom. E aí eu peço para você entrar em contato com o acervo da Vilma Macedo. Eu já falei dela aqui na outra aula e você estava até perto. Porque ela ensina doutrina espírita por meio da música. Então, sim, eu já tenho algumas músicas mas eles assim têm muita dificuldade ainda de aprender, né? Então eu sei, mas às vezes você pode. Mas às vezes cantar talvez seja bom. Exatamente, cantar. Eu tenho pensado nisso pela dificuldade deles, até cognitiva, de tocar. Eles têm muita dificuldade, muita. Então, talvez a gente faça a música e canto, porque eles gostam de cantar. Isso. Inclusive, uma que eu acho fundamental para esse público, que é Jesus gosta de você. Eles são muito carentes, meu Deus. Essa, então, é maravilhosa, porque repete o tempo todo, né? Jesus gosta de você, Jesus quer o seu amor, seja você bonitinho, seja como você for. Então, é uma coisa que vai ficando dentro da criança, né? Jesus gosta de mim, né? Meu pai, às vezes, não gosta, minha mãe pode me bater, eu posso não ter pai nem mãe, mas Jesus gosta de mim, né? Essa mensagem está indo aí por meio da prece cantada, tá? Faça no início, faça no final, para você dar conta de harmonizar a sua turma e ter cada vez melhores resultados. Outra pessoa que levantou a mão aí. Obrigada. Sheila, rapidinho, só para ligar o assunto. A Vilma é aquela da evangelização em notas musicais? Isso, exatamente. É muito lindo, é aquele que eu te falei, que você até levou um caderninho com as letras. Isso. São musiquinhas bem fáceis mesmo, curtinhas. Tem uma que fala assim: fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Só isso. Exatamente. É dela também aquela da prece, né? É uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Então, é linda. E assim, e vale desde o maternal até o ESD. Porque é a essência da prece, né? Boa ideia, vou cantar. Vou tocar essa música hoje no ESD. A prece porque eu sinto que eu tenho que trabalhar mais a música no canto, porque a dificuldade cognitiva de aprender o teclado está muito grande. É isso aí. Vai pelo canto. Começa pelo canto. A musicalização vem antes do aprendizado do instrumento. Então, exato. Você está preparando o terreno, né? Você pode, por exemplo, trabalhar ritmo com eles, com palma. Isso a gente trabalha, sabe? Mas é muita dificuldade, muito. Exatamente. À medida que eles forem trabalhando, vai ficando mais fácil, porque essas crianças têm o corpo muito desrespeitado. Sim. Elas passam dias sem tomar banho, elas não têm roupa suficiente. Às vezes elas chegam mesmo com... difícil. E elas apanham. E, às vezes, elas dormem 2, 3 no mesmo colchão, ou então até num papelão, numa esteira.
elas não têm alimentação adequada, então a corporalidade delas é muito atacada o tempo todo. Tudo que puder ser feito na parte da musicalização, para elas retomarem essa harmonia corporal, porque a musicalização é corpo, né? É ritmo. Então, tudo que puder ser feito nesse aspecto, você vai estar ajudando muito o trabalho do evangelizador de conteúdo. Eu tenho procurado estudar, porque eu não sou professora de musicalização, eu sou professora de piano, mas eu tento me adaptar e ver se consigo mais alguma coisa com eles. Querida, é o seguinte, você é professora de música, agora as competências você vai desenvolver todas que forem necessárias para você fazer um bom trabalho, tá? Vamos parar aqui um pouquinho, gente, agora nesse planejamento, que nosso tempo já está acabando. Sheila. Oi. Tiane levantou a mão, pode falar, Tiane. É que eu tinha levantado antes, aí a Regina pediu a parte. Perdão. Eu ia dizer, tudo bem, Regina, eu ia dizer para a Ana exatamente isso, de fazer a prece por meio da música, e gostaria que vocês repetissem o nome Não, o nome da indicação é Dilma o quê? Vilma Macedo. Vilma Macedo. Obrigada. Ela é do Rio de Janeiro, especializada em evangelizar na favela com crianças e jovens não alfabetizados ou alfabetizados funcionais e por meio da música. E eu encontro no YouTube? Encontra? Tá. Com certeza. Tá? Obrigada. Então, olha aqui, gente. O primeiro momento é de aquecimento, né? Vocês acham que isso aqui está o suficiente? Distribuir os cadernos aos alunos e pedir que escrevam a data e o nome da aula de hoje, Criação Divina. Isso deu para aquecer? Eu ia dizer isso, Sheila. Eu achei esse primeiro momento não adequado. Isso. E outra observação também, já me adiantando, eu achei as perguntas um pouco difíceis para essa faixa etária na nossa realidade, tá? Não achei, não. A criança sabe dessas coisas aqui direitinho. 9, 10 anos, gente. Não, 7 a 9 anos. Não é de jeito nenhum. Eu já trabalhei até com criança mais nova. E as respostas vieram. É claro que elas não vão responder do jeitinho, com o vocabulário, padrão, papapá, mas elas sabem isso daqui. Respeitando a natureza, estamos evoluindo espiritualmente. Todas duas, né, Lulu? Gente, fecha o microfone. Fecha o microfone. Conseguiriam sobreviver sem a natureza? A criança sabe disso, né? A água é a natureza, a terra é a natureza, a gente come vegetais nas nossas refeições, isso é natureza, né? O leite, né? Até a carne é parte da natureza. Então, aqui é uma hora de explorar o conteúdo. Isso não é difícil, não. Pode ficar tranquila que eles dão conta de responder, mas precisa do estímulo adequado. Às vezes, todos nós devemos nos preocupar com a natureza, ou somente os cientistas e os políticos. Tem criança que não sabe o que é o cientista, não sabe o que é o político. Você vai explicar para ela, ela vai conseguir responder. Aqui está o estímulo inicial. Aí você vai desenvolvendo esse conteúdo de acordo com as características da sua turma. Vai traduzindo, fazendo outras provocações correspondentes, ok? Aqui, olha, a gente pode até usar essas perguntas. Aqui, ó. Entrega no início as sementinhas que você levou. Olha, estou entregando para vocês aqui um pacotinho. Não abra, não abra. Aí já ativou a curiosidade, né? Com esse pacotinho, eu vou entregar também um potinho plástico e um saquinho pequeno com um pouquinho de terra. Aí todo mundo recebeu. Coloca ali na frente. O que vocês acham que tem nesse pacotinho? E para que vai servir essa terra, esse potinho? Sabe? Aí sim, nós temos um início aqui que deu aquecimento. Tá? Aí a gente pode usar os próprios elementos deste planejamento aqui para inverter um pouco a ordem. Aí o que eles receberam no início
e fez a curiosidade, o que é que tem aqui, para que vai servir, o que é que a gente vai fazer, já aqui foi a incentivação e aqui já vai ser a atividade prática. Ok? Tudo bem? Agora, Você vai mandar essa aula para a gente pensar sobre ela. Exatamente. Vai ficar aí para vocês, para fazerem todo tipo de reorganização, tá? E aí, contar a história é o que eu quero trabalhar no próximo encontro. As técnicas de contar a história. Que não é uma coisa simples, tá? Tem um protocolo, é toda uma capacitação para a gente conseguir fazer a contagem de uma história direitinho, tá? Então, esse é o assunto que eu quero trabalhar no próximo, diferentes histórias, diferentes maneiras de explorar, como contar, como explorar, até chegar no final, na conclusão do trabalho, ok? Então, esse planejamento aqui vai ficar disponível e eu quero que vocês me digam, o início da nossa próxima aula vai ser isso, como vocês modificaram esse planejamento. Pelo menos 2 pessoas mostrarem, tá? Que reorganização fizeram, que mudanças implementaram, para ficar de acordo com o que a gente estudou hoje, ok? Um início mais aquecido, um desenvolvimento moderado mais desafiador, e uma finalização corporalmente tranquila e emocionalmente forte. Ok? Tudo bem? Essa sugestão dessa aula pode ser adaptada para qualquer idade, inclusive para adultos. Qualquer idade. Eu vi uma. Qualquer idade, tá? Eu tenho material para você fazer essa aula. Ajudo. Muito Então, bom, gente, o conteúdo de hoje era esse, tá? Eu vou deixar esses 2 materiais ali no grupo da capacitação, e aí o pessoal que está no grupo se encarrega de entregar e compartilhar com o restante, ok? Muito bom, muito obrigada, muito obrigada. Tem muito material para pensar e para trabalhar e para mudar. Agora, o mais importante identificou um problema no contexto da equipe, trazer esse problema para a reflexão coletiva, para encontrar soluções coletivas, tá? Não deixar isso, o fulano é que tem que resolver. Não, é o grupo que tem que resolver. O grupo dá sugestões, às vezes vai ter uma combinação de sugestões para ser a solução definitiva ou solução temporária, né? Porque como o contexto é dinâmico, uma coisa que você está fazendo hoje, dali a pouco não vai ser mais necessária, você vai encontrar uma outra coisa mais eficiente e vai substituir. Tudo isso é processo, é acompanhamento dinâmico, não é uma resposta estanque, porque a vida é dinamismo, né? Não tem nada que seja definitivo. Tem que ser infinito enquanto dure. Como já dizia o Vinícius de Moraes, né? Gratidão. Então, agora vocês podem fazer o encerramento, para a gente respeitar aqui o nosso tempinho. Etienne, pode fazer a prece para nós? Não sei porquê, mas eu sabia que você ia me escolher. Acho que alguém soprou aqui. Então, com o coração cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de inspiração, vamos agradecer esse momento em família de evangelizadores, agradecer a contribuição da Sheila, essa dedicação à nossa casa, e pedir com muita fé, com muita crença em Deus, crença nas nossas intuições, nos nossos amigos espirituais, que nos intuam sempre,
para que a gente possa transmitir à família Asfa, aos nossos filhos biológicos, aos nossos filhos de amor, o que há de mais essencial na evangelização, que é a semeadura do amor de Jesus em nossos corações, e que nós possamos transmitir a essas crianças, esses jovens e esses adultos tão carentes, luz, paz, amor e muita harmonia nos seus corações e nas suas famílias. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Sheila. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Seu microfone está fechado, Sheila. Um grande Edson, abraço a todos. Edson, quer falar alguma coisa? Agradecer, Sheila, a sua contribuição aí. É sempre muito útil ouvir você. E esse roteiro que você passou aí, eu vou tentar aplicar ele, ajustar a minha realidade. E na próxima aula a gente pode discuti-lo melhor. Tudo bem. A Regina já tem me ajudado muito aí com a questão da dinâmica de atividade em grupo com os meninos. Eles são muito ativos, eles não param, mas a gente vai aí, seguindo. Obrigado. Vivendo e aprendendo, né? Sempre, né? Sempre. Muito Vai com obrigada, Deus. gente. Estamos vibrando para você poder estar aqui domingo que vem, tá? Tá joia, eu também estou vibrando. Vamos ver se a vibração ecoa e a gente consegue atingir o objetivo. Um grande abraço, pessoal. Vou colocar lá no vídeo agora os materiais, tá, Regina? Tá bom, obrigada. Tchau.